Jeremias capítulo 42. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e disseram a Jeremias o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus, por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com seus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: Já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior. E lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei. Plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito, e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis, ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: Não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo assim, e o faremos. Mas, tendo-vos declarado isso hoje, não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste no mesmo lugar
aonde desejastes ir para morar. Jeremias capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes tenho enviado os meus servos, os profetas, para lhes dizer: Não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando o homem e a mulher, a criança e o que mama, do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis, e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal, e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou a entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. De maneira que, dos restantes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar. Mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos céus e lhe oferecíamos libações,
Acaso lhe fizemos bolos que a retratavam? Lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: Quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá e em toda a terra do Egito, dizendo: Tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Jeremias capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes tenho enviado os meus servos, os profetas, para lhes dizer: Não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos,
o Deus de Israel. Por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando o homem e a mulher, a criança e o que mama do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis, e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até ao dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal, e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou a entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até ao maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que, dos restantes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam, e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca,
senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá e em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, saberão se subsistirá minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Jeremias capítulo 45. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer, e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Jeremias capítulo 46. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, poli as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente, para a banda do norte. Junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará,
fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derribado o teu touro, não se pôde ter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, certamente como o Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara a tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação e ficará arruinada, e sem moradores. Novilha muito formosa é o Egito, mas Mutuca do norte já lhe vem, sim, vem. Até os seus soldados mercenários, no meio dele, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Faz o Egito um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele, com machados, quais derrubadores de árvores. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu castigarei a Amon de No, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos dos que lhe procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei. Mas de ti não darei cabo, castigar-te-ei, mas em justa medida, não te inocentarei de todo. Jeremias capítulo 47. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra,
porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Ascalon está reduzida a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vós vos retalhareis? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta, se o Senhor te deu ordem? Contra Ascalon e contra as bordas do mar é para onde ele a dirige. Jeremias capítulo 48. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: Vinde, e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio, a espada te perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Camus sairá para o cativeiro, juntamente com o seu sacerdote e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse: Dai asas a Moabe, porque voando sairia. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Camus, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis: somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhe sabeis o nome. Dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso? Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe sobe contra ti, e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que foge e a que escapa: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi abatido. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote e Bosa, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer as de longe, quer as de perto.
Está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas, acaso foi achado entre ladrões, para que meneis a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobrancelha e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarulices nada farão. Por isso, uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mais que a Jazer chorarei a ti, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaaz, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglat e Selísias, porque até as águas do Ninrim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flauta geme por causa dos homens de Kir-Eres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos os eirados de Moabe, e em todas as suas praças, há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido, como uivam, como virou Moabe as costas de vergonha, assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém, sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Camos, porque teus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Contudo mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Jeremias capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor, acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas a fogo.
Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clama, ó filhos de Rabá, cingi-vos de cilício, lamentai, e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite, não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber o cálice, totalmente beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois, quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os mais pequenos do rebanho serão arrastados, as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam. São como o mar agitado, que não se pode sossegar.
Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens, e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, e eles habitam a sós. Os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Porei meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encubrais, dizei: tomada é Babilônia, Bel está confundido, e abatido Merodach. Cobertos de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação, que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Assim os homens, como os animais, fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde, e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor,
a morada da justiça e a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada. Antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes. Estão em terra os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela. Fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai de Babilônia o que semeia, e o que maneja a foice no tempo da cega. Por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria, e por fim, Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde. Sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo. Assola irremissivelmente. Destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Porque o Senhor dos Exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra. Abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, os seus valentes, desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra.
conforme tudo o que fez, assim fazei a ela. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel, portanto, cairão seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas, e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela, e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura. E os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também as avestruzes habitarão nela. E nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. Eles são cruéis, e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar, que brama. Montam em cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, e dores como as da mulher que está de parto. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojá-la-ei dali, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os mais pequenos do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme seu arco contra o que o faz com o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruíde todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel.
fugi do meio de Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia, e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu, e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, na medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquela que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, ante os vossos próprios olhos, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados.
Consagrai contra ela as nações, os reis dos Medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis, e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres. Estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados, e as defesas queimadas a fogo, e os homens de guerra amedrontados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre Babilônia. Diga a moradora de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões, e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei, para que se regozijem e durmam sono eterno, e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra! Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações! O mar é vindo sobre Babilônia. Coberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação. Terra seca e deserta. Terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel em Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume e da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração. Não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura de Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra, e tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém à vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros
e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia, e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas. Ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias, num livro, todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito desse lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada, até a 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias, e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou
e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. Matou o rei de Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista. Bem assim, todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espervitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados. Um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos. Era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. As romãs todas, sobre a obra de rede ao redor, eram 100. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá,
no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente. E lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei de Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida.